Senhor presidente, retorno mais uma vez a esta tribuna para trazer e compartilhar aqui um assunto que já temos conversado e enfrentado aqui, tanto nas comissões, mas também aqui no plenário e no âmbito geral da Assembleia de Minas, um assunto que está se tornando cada vez mais presente. E um assunto que, ao meu ver, necessita de uma tomada de providências um pouco mais enérgica, contundente, ou talvez até mais eficaz por parte da Assembleia de Minas, que é a situação da Copasa hoje em Minas Gerais. A Copasa é uma empresa pública de capital aberto, com ações na Bolsa de Valores, uma empresa sólida, mas uma empresa que, sem dúvida nenhuma, está deixando muito a desejar em relação à sua prestação de serviço público aqui em nosso Estado. Nós precisamos, com urgência, fazer uma reflexão, nos debruçarmos aqui na Assembleia sobre esse assunto, para buscar um caminho, porque a água é um elemento essencial para a vida humana. A água, na verdade, não é objeto de propriedade do poder público. O poder público não é dono da água. O poder público, sim, administra as questões relativas aos recursos hídricos, às demandas por captação de água, por exploração racional dos nossos recursos, mas nós não podemos mais deixar com que a coisa continue da forma como está. Nós temos medidas de urgência porque está faltando água. Está faltando água em hospitais, está faltando água na zona rural, está faltando água para trabalhadores, está faltando água nas residências dos mineiros, no momento que nós estamos atravessando agora. Nós temos uma crise hídrica, é claro que nós sabemos que estamos enfrentando uma crise hídrica. Uma crise que não é de agora, porque ano após ano, o que nós estamos enfrentando e vivenciando é que essa crise, ela tende a se aumentar. Por isso que esse tema, essa questão Copasa, ela é mais ampla. Essa situação envolve o meio ambiente, a preservação dos mananciais, a recomposição das nossas matas ciliares, o uso consciente da água, mas emergencialmente, qual que é o plano que a Copasa tem para atender o cidadão de Minas Gerais? Nós temos um plano emergencial. Quais os investimentos que foram feitos pela Copasa nesses últimos anos para que a gente pudesse ampliar a captação de água, o tratamento e a distribuição da água em Minas Gerais? Tantos deputados aqui têm se manifestado, têm enfrentado, têm trabalhado. O deputado Cleitinho, que está presente aqui, uma pessoa que tem se dedicado a esse assunto, tem se posicionado nesse sentido, de cobrança, de solução, de dar um caminho, um rumo para essa situação. E eu apresentei, deputado Cleitinho, hoje ainda, já um pedido de realização na Comissão de Administração Pública da Assembleia, para realizarmos uma audiência pública, para discutirmos as concessões, os contratos de concessões, junto a todos os municípios de Minas Gerais, para que possamos discutir os investimentos que foram feitos pela Copasa em Minas Gerais, para que a gente possa colocar de forma transparente, essa tarifa é justa, esse formato de precificação é correto, cobrar a taxa de esgoto onde não tem tratamento de esgoto, isso está correto, está legal? Quais as medidas que a Copasa tem realizado no sentido de antecipar uma crise hídrica como a que nós estamos enfrentando? Então nós precisamos muito enfrentar esse tema e eu concedo uma parte, com muito prazer, ao deputado Cleitinho. Muito obrigado, boa tarde a todos. Vossa Excelência está botando um assunto aqui que todos nós deveríamos, 77 deputados, 53 deputados federais, 3 senadores, governador, colocar isso em pauta como prioridade aqui no Estado de Minas Gerais, porque a gente está falando de água, né?
E o mais importante também, a população não está dando conta de pagar. A gente está passando uma pandemia. Escuta esse áudio aqui, Arnaldo, se tem condição uma situação dessa. Cleitinho, boa noite. Aqui, estou mandando para você a conta da minha vizinha de água e vou mandar a minha amanhã para você ver a taxa abusiva dessa Copasa. A minha veio R$200 só de esgoto. Não dá para pagar essa água desse povo, não. E eles vão cortar nossa água também? Não vai, mesmo que não, o bicho vai pegar. Fala, dá um jeito para nós aí, Cleitinho, por favor. Vocês estão vendo aí, só de esgoto, R$200 de esgoto. Isso aí que você está falando, Arnaldo, aconteceu agora, eles já vêm estudando isso, eu já vim alertando desde março, Arnaldinho, que nós vem já alertando a população mineira, porque essa situação que veio foi a unificação da tarifa, pegou a coleta junto com o tratamento de esgoto e não ficou. Só que onde que está a pegadinha da Copasa? Cidades que já tinham 100%, foi para 74%, ótimo. Então reduziu. Mas pegaram cidades que estavam só com coleta, que cobrava 25%, ou, vou dar um exemplo da minha cidade, 50%, não tem tratamento e aumentou para 74%. Então agora a coleta e o tratamento é unificado, é junto. Então eles falam que não estão tratando esse esgoto, não está tratando esgoto. Não existe tratamento de esgoto. E hoje toda a tarifa hoje é 74%. Então tem cidades que era de 50%, aumentou para 74%, sem efetivo tratamento. Isso se chama roubo. A Copasa está roubando da população mineira. Ontem eu estive com o governador Romeu Zema, passei toda a situação para ele, passei para o Igor também, e está na hora da gente tomar a providência. Nós aqui, eu fiz um projeto de lei agora, para poder barrar essa unificação. Se pode ter unificação de 74%, onde tem efetivo tratamento de esgoto. Onde tiver 100%, coletado, ótimo. Agora, onde tem cidades que não tem nada, tem que voltar a tarifa que estava antes. Então, eu queria que esse projeto já colocasse de regime de urgência. Pedir que as comissões que aprovassem esse projeto, pedir que o presidente Agostinho, que coloque, destrava a pauta, que a pauta está travada, mas na hora de destravar, coloque esse projeto. A população está sendo roubada, a população mineira. Parabéns pelo pronunciamento. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação, deputado Cleitinho, que tem se mostrado sempre com essa preocupação, e como você repete muito aqui, Cleitinho, nós quando apontamos o problema, quando trazemos o problema para a Assembleia, é para a gente buscar uma solução em conjunto, para que a gente possa colocar aqui numa audiência pública todos os agentes responsáveis. Vamos convidar a diretoria da Copasa, os técnicos responsáveis, o Ministério Público Estadual, que aliás é muito importante que passe a acompanhar de perto o que está acontecendo nos municípios de Minas Gerais. Vamos convidar aqui o governo do Estado, os órgãos de regulação, a ARSAI, os órgãos ambientais, os conselhos ambientais que nós temos em Minas Gerais e a Associação Mineira dos Municípios para que participe com a gente aqui nessa audiência pública. Nós precisamos avançar de forma concreta, com resultado. Seja resultados mais imediatos, um plano emergencial, uma forma de atendimento, algo que possa dar uma solução mais no dia a dia do que está acontecendo, e as medidas que nós precisamos a médio e longo prazo. Envolve as questões ambientais, envolve as questões de investimento nos municípios, de investimento na captação de água. E olha só, Cleitinho, o exemplo. Como com a cidade do porte de Uberlândia, uma cidade que já está com mais de 700 mil habitantes, lá não falta água. Lá é o DEMAI, o Departamento Municipal de Água e Esgoto, porque a gestão lá municipal teve eficiência ao longo dos anos. Agora, recentemente, o prefeito Odelmo Leão acaba de inaugurar uma nova estação de captação, tratamento e distribuição de água do Capim Branco, já para os próximos 60 anos. Isso é planejamento, isso é gestão pública, isso é investimento na questão da água. Agora, nós não temos esses números. Quais os investimentos que foram feitos em Minas Gerais? Como que isso foi tratado? Como que é essa tarifa, que às vezes o município que dá tanto lucro para a Copasa acaba pagando a conta de outro município? Não que a gente seja contra, mas aí a gente vê a Copasa distribuindo dividendos. Isso precisa estar claro aqui na Assembleia de Minas. É esse debate, esse diálogo produtivo, justo, correto e pelas vias legais que nós vamos implantar aqui na Assembleia de Minas.